A indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês sobre um assunto muito especial nessa segunda-feira, 12 de junho. Vamos falar sobre inteligência artificial na educação. Muito se tem falado sobre esse assunto, muitos contra, outros a favor, mas o que é importante é que o uso da inteligência artificial na educação e em vários outros segmentos da nossa vida é fato, não tem como retroagir. Agora, o que nós vamos discutir, cabe a nós discutir de que forma que a inteligência artificial está sendo e vai ser utilizada dentro da educação. Para falar sobre esse assunto, estou trazendo convidados especialistas nesse assunto. Para começar, nosso diretor da FATESG, Weisler Matosinhos. Tudo bom, Matosinhos? Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui contigo. Muito prazer. A FATESG, que é a nossa referência em educação, em ensino de inteligência artificial aqui no estado de Goiás. E também o mestre em inteligência artificial pela UFG, coordenador e docente da pós-graduação da FATESG, Gustavo Dias do Nascimento. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso estar aqui conversando com vocês para discutir esse assunto tão importante, porque ao mesmo tempo que causa pânico, causa ansiedade. De Sim. Que forma que a inteligência artificial pode contribuir para a educação, desde a educação infantil até a pós-graduação. Tudo isso nós vamos saber daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. A indústria está on. Eu, Sandra Persen, estou on, junto com os nossos convidados para falar sobre inteligência artificial na educação. Weisler Matosinhos, diretor da FATESG, Gustavo Dias do Nascimento, coordenador e docente de pós-graduação da FATESG, mestre em inteligência artificial pela UFG. Quero ouvir de vocês primeiro. Inteligência artificial na educação é fato? É fato, isso aí é inegável. De que forma que ela hoje está sendo utilizada? Hoje nós vemos as big techs, as grandes instituições e grandes empresas da área de tecnologia investindo para além do que a sua natureza mesmo, que é a própria tecnologia. Vamos trazer um exemplo aqui quando você pensa em top one em termos de investimento na educação, na IA para a educação, a gente pensa Google. De que forma? Na personalização do ensino, na automatização de tarefas, no apoio às necessidades específicas que cada indivíduo tem. Então, por exemplo, o que a IA está possibilitando hoje já para os alunos e professores, para quem atua na educação? O que nós já víamos lá na época da formação básica, hoje nós chamamos de Fundamental 1, quando a professora lá, uma grande maioria das vezes a pedagoga, ela tinha que fazer um estudo multidisciplinar, ou um ensino multidisciplinar dentro de uma sala de aula, individualizando o ensino para cada aluno. Então ela pegava uma turma ali de alfabetização e ela começava a fazer um trabalho de, espera aí, como é que o Matosinhos aprende? Como é que a Sandra aprende? Como é que o Gustavo aprende? Hoje o que a IA está fazendo? A IA já está fazendo, ela já está reduzindo esse trabalho operacional que essa professora ou que esse professor, e aí, como você mesma falou na abertura, desde o fundamental até a pós-graduação, ela já está reduzindo esse trabalho que o facilitador, o professor tem, ao mesmo tempo que ela já está potencializando também o potencial, né, que o aprendiz tem, que essa criança tem, de acordo com gaps que ela precisa tampar, algum reforço que ela precisa, bem como com a potencialização do que ela tem de mais forte. Isso já é aplicável hoje. E já é aplicável graças ao quê? Graças a essa grande quantidade de dados que nós já temos de todos nós, que essas empresas têm de todos nós. Até recentemente eu vi um meme bem engraçado, né? Que uma pessoa estava com uma camiseta numa determinada empresa e falou assim, você trabalha para essa empresa? Que é uma grande big tech. Aí falou assim, todos nós trabalhamos. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Quando eu estou fornecendo meus dados para eles, eu estou alimentando a base de dados, a base de inteligência, para que eles consigam usar isso aí e com isso caracterizar, com isso eles direcionarem o ensino para a pessoa especificamente. Eu falei da Google, porque a Google, além de ser uma parceira do Senai,
Senai Nacional, Senai Goiás, um representante da Google está no nosso Conselho de Pensadores do Futuro, Alexandre, que é de Goiás, aqui uma iniciativa do presidente Sandro Mabel, esse conselho. A Google tem uma ferramenta que é muito utilizada, que é o Google Sala de Aula, o Google Classroom. E o Google Sala de Aula, ele usa justamente isso, os dados de professores, de alunos, de quem está utilizando a plataforma para poder aprender. E com isso ele começar a aprimorar a sua inteligência artificial, ao mesmo tempo que ele consegue customizar para cada indivíduo, customizar para cada pessoa que está ali dentro da plataforma. Por isso que eu trouxe o exemplo dela. Mas nós temos outros, IBM, Microsoft também tem investido muito na área de educação. Então não tem volta. Já é uma realidade. E realidade como? Não podemos ter medo. É uma realidade para facilitar o nosso trabalho. É uma realidade para simplificar o nosso dia a dia. É uma realidade para potencializar o que nós temos de melhor e também para nos ajudar a superar o que nós temos mais dificuldade, ou as áreas que nós temos mais dificuldade. E é engraçado você falar isso, ô Matosinhos. Hoje é 2 de junho, dia dos namorados, né? E a gente sabe que nas escolas SESI nós contamos com um robô Now que ajuda crianças com mais deficiência, né, com mais dificuldade para aprender, justamente na sala de aula, porque com o robô elas aprendem mais rápido. E o robô Now tem um recadinho para gente nesse dia dos namorados. Vamos ver? Feliz dia dos namorados. Pra você que roubou meu coração. Robô que roubou o nosso coração. Esse recadinho já se encontra nas nossas redes sociais. Legal. Gustavo, a gente tem falado, né, o Matosinhos falando como que já está sendo usado hoje essa questão da inteligência artificial nas salas de aula. E você, mestre em inteligência artificial, sabe que isso vai muito mais longe. Sim. Até onde? Qual a capacidade da inteligência artificial ser usada dentro da educação? Olha, são muitas possibilidades. Eu vou pegar até um gancho do diretor Weisler, quando ele fala de personalização da educação, do ensino, do conteúdo. Antigamente nós tínhamos para o deficiente auditivo, né, para alguns alunos que tinham dislexia, por exemplo, as turmas especiais, né, que na minha visão o especial estava justamente nesse processo de incluí-lo. Hoje em dia a inteligência artificial ela vem com essa nova metodologia, com essa nova chamada para dentro do ensino, que é para justamente fazer um processo de inclusão desses alunos que eram considerados antigamente como especiais, mas que estavam parte de uma interação social, de uma interação com os colegas, de um crescimento. Sabemos que o processo de educação não é somente, né, o conteúdo, mas também o aprendizado está no dia a dia, é no olhar, é na interação com o colega, é nessa no convívio com o diferente. Exatamente. Né? Então, o especial, né, retorna aquela famosa ideia do convívio, como você falou, né? Tolerar as diferenças, respeitar, né? Então, a inteligência artificial ela vem com essa vertente, na minha visão, né, de incluir. Oi, pode falar, não, justamente isso, de incluir. E um salto que nós vemos, você trouxe até o Now, nos desejando aí um feliz dia dos namorados. Dia dos namorados. O salto da inteligência artificial, na linha do que o Gustavo comentou aqui, ela foi justamente quando o processamento de linguagem natural avançou. O que é o processamento de linguagem natural? Hoje a inteligência artificial ela é capaz de ouvir a gente falando como se eu estivesse conversando com outro humano, e ela interpreta, ela converte aquilo ali em códigos e ela me dá uma resposta. Então eu consigo falar, dando ali o exemplo do Now, mas provavelmente muitos viram aí há alguns anos, talvez uns 3 ou 4 anos atrás, aquela robô Sofia. Ela foi entrevistada no programa lá pelo Tony Robbins, foi entrevistada, ele é um ator, um coach renomado internacionalmente, com uma perspicácia muito grande, assim, de lidar com o público, entrevistando, e ela com uma maior naturalidade, interpretando, ouvindo as respostas, percebendo as ironias, aí conectando com o que o Gustavo estava comentando. Imagina isso em uso dentro de uma sala de aula para ajudar o professor a entender melhor a necessidade de um aluno.
E isso que você fala é muito importante, porque quando se fala já em uso de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça dos profissionais é isso: vou ser substituído, vou perder meu emprego. E é justamente, não é em substituição, é em complemento, é um Isso. facilitador, né, de atividades, de tarefas, Uhum. para que a pessoa possa executar com mais eficiência o trabalho que já executa. Sim. Exato, exato. Falando dessa questão de executar com mais eficiência, o trabalho do professor, ele é o quê? Ele é desenvolver as competências socioemocionais que esse jovem, essa criança, esse profissional precisa ter no mercado de trabalho, que é o que o Fórum Econômico Mundial vem reiteradas vezes divulgando, que são as competências socioemocionais que estão demandadas no mercado de trabalho. Fórum Econômico Mundial de 2023 agora confirmou a mesma tese. O professor trabalhar quando o aluno se sentir frustrado em algum momento. É para isso que a inteligência artificial vem, para tirar dele o operacional, transmitir conhecimento, transmitir conteúdo. Hoje nós temos aí hexas e exabytes disponíveis. Lendo um livro, até mencionava contigo um pouco antes da gente começar aqui, né? Uma das nossas conselheiras do Conselho de Pensadores do Futuro mencionou o livro 2041. E no livro 2041, que é escrito uma coautoria de um ex-CEO da Google China com um ator também chinês, um escritor também chinês de ficção científica, eles começam a fazer uma projeção. Como é que vai ser em 2041 a inteligência artificial nas nossas vidas? E uma das partes do livro, ele menciona justamente sobre a IA na educação. E o mais curioso que a gente para ver é que a conclusão dele é essa mesma, dos dois autores. Que a inteligência artificial ela vem para poder tirar o operacional, que foi exatamente o que você falou, tirar o operacional do professor, para deixar o professor trabalhar com o que o humano requer. Isso. Não vai tirar o emprego do humano. Ela vai tirar o operacional para que o professor, para que o humano trabalhe com o humano. Aquela correção de trabalhos, elaboração de atividades, feedback de avaliação, isso tudo pode ser feito por uma inteligência artificial. Agora, entender o humano como humano, perceber que ele está frustrado e com isso desenvolver uma outra habilidade, uma outra competência nele, é uma coisa que só um professor pode fazer, então não vai tirar o emprego dele. Tira o emprego de milhões, mas aumenta o emprego de outros, cria outros milhões de novos empregos. Essa é a ideia. Novos perfis. Novos perfis. Novo perfil. E novos perfis. Se a gente for lembrar a Revolução Industrial, né, saindo da maquinofatura, indo para máquina propriamente dito, foi nessa linha também, né? Perdeu-se, né, ou foi extinto alguns empregos e criaram-se outros empregos. Então, isso é um processo que não tem volta, tá? Estava lendo um livro recentemente sobre as profissões do futuro, que é até de um autor de Homo Sapiens. E o interessante é que ele fala... Harari. De Sapiens. Isso. Yuval Harari. E ele fala uma coisa interessante sobre a influência da inteligência artificial na velocidade na tomada de decisão. Então, quando nós deixamos, né, o operacional para a inteligência artificial e deixamos o professor com essa parte humana, com essa parte que ele tem que trabalhar essa capacidade, né, você potencializa. A mesma dinâmica ele fala é sobre a saúde também. Né? Então, quando ele está falando sobre a saúde, né, ele coloca um exemplo interessante sobre diagnósticos na África, né, e a velocidade que está tomada de decisão, se alguém já teve um problema parecido para poder ter uma solução, qual foi essa solução dada. E eu penso também que a mesma dinâmica é com o professor, porque ele vai, por mais que a inteligência artificial esteja ao seu serviço para poder otimizar o trabalho dele, mas ele vai encontrar novos desafios. Sim, então, será sempre. que alguém já passou por uma problemática igual a essa? Então, com esse mundo de informação, com esses lagos de informação que nós temos, né, fica um campo muito vasto para a gente poder ter uma informação mais precisa. Agora, uma das preocupações quando se fala de uso de inteligência artificial, especificamente ChatGPT, falar assim, agora os alunos estão, todo mundo, a gente passa um trabalho, todo mundo põe lá para o ChatGPT fazer o trabalho. Isso é plágio, isso não é plágio. São essas preocupações que, na verdade, no meu ponto de vista, elas são pequenas em relação ao universo das potencialidades do ChatGPT. Mas de que forma que o professor hoje lida com esse assunto? Sandra, olha que interessante. Você, um pouco antes, comentou sobre... Quando eu falei que milhões de empregos, ou milhares, vamos falar assim, milhares de empregos, de postos de emprego são extintos.
e outros milhares, normalmente mais, são criados, você complementou com novas competências. E aí está um ponto que eu já uso para responder a sua pergunta. O que o professor vai precisar a partir de agora? Ele vai precisar de novas competências. Sim. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de usar IA para poder potencializar o aprendizado do aluno dentro da sala de aula, que inclusive é um dos recursos que o próprio SESI utiliza, o SESI e o Senai utilizam na sua rede. Falávamos agora há pouco de correção automática de redação. Uma parte é corrigida por professor humano, outra parte é corrigida por um tutor, por um tutor inteligente, por um sistema inteligente. O que o professor vai ter que fazer? Eu preciso de professores que sejam capazes de explorar o potencial que essas ferramentas têm. Em alguns exemplos mais de ficção, configurar essas ferramentas. Configurar a ferramenta. Então, um tutor inteligente ele precisa ser alimentado, nutrido com algumas informações. Quem vai passar essas informações para esse tutor inteligente? Um professor. Pela experiência de vida, pelo conhecimento que ele tem, pelo know-how que ele tem como gente, como ser humano. Vamos pegar o ChatGPT, né? O que o professor vai ter que trabalhar agora? A competência que o mercado requer. O que o mercado requer? Quem de nós, no nosso dia a dia, ao resolver um problema real na empresa, não utiliza uma consulta? Sim. Desconheço. Todos nós. Qualquer profissão. Vamos falar aí, seja uma profissão técnica, no nosso caso, lá um desenvolvedor de código, um programador de sistemas, a uma profissão totalmente teórica, como um profissional da área do direito, um profissional da área da sociologia. Eles consultam o tempo todo. O que o professor... Eu mesma, hoje... O que eu fiz? Eu tinha essa entrevista com vocês, o que eu fiz? Fui lá no ChatGPT e falei assim, me passa aí 20 perguntas sobre o uso de inteligência artificial na educação. Estou aqui com 20 perguntas listadas para vocês. E aí ChatGPT. Olha a competência que o professor vai ter que ter. E te respondendo também. Você, como especialista na área, quais as perguntas que você tem que fazer para o ChatGPT? Quando você passa os olhos ali, o crivo que você faz, você tem que ter um conhecimento técnico. É isso que a gente tem que desenvolver no aluno. Como que você vai saber que ele está te dando uma resposta exatamente correta? Porque tem distorções. Assim como você me pergunta alguma coisa, se eu não souber, eu posso inventar uma resposta, o ChatGPT faz a mesma coisa. Ele pode fazer uma consulta numa base desatualizada, ele pode fazer uma inferência equivocada, que acaba acontecendo isso também. A forma de você perguntar interfere na resposta. Total. Sim. Que vai. Então, Total. Uma das competências é ensinar os alunos a fazer perguntas. Fazer perguntas certas. Exatamente. Fazer perguntas certas. É isso. Então, o professor não vai perder o emprego, o profissional não vai perder o emprego, a jornalista não vai perder o emprego. Ela vai utilizar aquilo ali para potencializar o trabalho dela. Até agora eu não fiz nenhuma. Opa! Será que é sorte ou é azar? Vamos ver. Será que é sorte ou é azar, né? Enfim, não, mas eu achei interessante porque muitas vezes o próprio ChatGPT fala assim, mas eu sou uma inteligência artificial. Ele responde, ele fala, olha, cuidado, porque eu sou uma inteligência artificial. Então as perguntas devem ser feitas, às vezes, com outros critérios. E isso é interessante. É interessante que um grande mestre lá do tempo do meu mestrado, ele falava o seguinte, lembrei agora, ele falava assim, olha, quer aprender a desenvolver o artificial, estude primeiro o natural, né? Então ele falava muito isso, né? Então, que falava de metáfora, né? Então veja a metáfora natural. Então nós temos um exemplo aqui clássico, né? Você fez 20 perguntas para o ChatGPT, né? E a sua tomada de decisão, né, foi o que você está sentindo, como é que está o clima, as perguntas, está fazendo o quê? O natural. O natural. Exato. Natural, olha só. Exato. Então, deixar claro, né, que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela vem, né, para nos auxiliar. Ela não vem para tomar o emprego de ninguém, mas obviamente que nós precisamos, né, ter uma nova vertente de qualificação. Então, nós precisamos melhorar cada vez mais, né, a nossa atualização, as ferramentas que tem na Google, por exemplo, para que possamos ser um profissional, né, ainda, podemos dizer assim, competitivo dentro do mercado. Competitivo, atualizado. Atualizado. E não adianta, por exemplo, proibir, né? Falar assim, não, você não pode usar, não pode. Por quê? Porque no mercado de trabalho ele vai ter que saber usar. Exato. Então,
é isso, o ensino está passando por uma revolução. Sim, Junto com a revolução industrial, que é a indústria 4.0, isso. junto com essa revolução tecnológica, nós estamos passando por outras revoluções paralelas, porque nada anda sozinho, Sim. né? Exato, E a exato. educação tá passando por uma transformação muito forte. Muito forte. O que que inclusive até você acompanha bem isso aí, nós acompanhamos aqui dentro do sistema FIEG, é uma demanda do próprio presidente Sandro Mabel. Ele quer que a gente esteja na vanguarda. O que que há de tecnologia que a gente pode trazer para os nossos projetos, para as nossas ações, para o nosso dia a dia? Você falando da FATESG como uma unidade uma das unidades do Senai, nós somos uma faculdade, ficamos aqui em Goiânia, que é especialista na inteligência artificial. Nós temos um know-how, um início, um caminho de estudo nessa área, temos pós-graduação nessa área, temos professores que são pesquisadores que atuam nessa área. Exemplo, nós temos uma pós-graduação que é Machine Learning. O que é Machine Learning? Aprendizagem de máquina. Ou máquinas que aprendem. Ou não necessariamente máquinas, mas programas que aprendem. E aí, o que é o nosso desafio? O que é a demanda, inclusive, da nossa liderança? E aqui eu pego como referência o presidente Sandro Mabel. O que nós tivermos e que nós pudermos utilizar para poder acelerarmos, para nós ganharmos tempo, para que o nosso aluno percorra o caminho mais curto no que diz respeito ao sucesso, nós vamos usar. Algumas tecnologias nós vamos absorver. É uma tecnologia pronta que a Microsoft já tem, é uma tecnologia pronta que a Google já tem. Algumas nós vamos desenvolver, como é o desafio da própria FATESG, desenvolver uma solução. Começamos a desenvolver já, ainda não está em operação. Mas qual que é a ideia? A ideia é ela avaliar o histórico do aluno e, de acordo com o desempenho que ele tiver, seja numa avaliação formal, seja numa atividade que ele realiza, ele direcionar algum tipo de reforço que aquele aluno precisa. Por exemplo, o Matosinhos ele tem um bom desempenho em português, mas ele não apresenta um bom desempenho em ciências da natureza. Aí o que a inteligência artificial tem que fazer? E aí entra a participação do especialista, que é o professor. Ela vai ter que indicar alguns conteúdos para o Matosinhos estudar e reforçar o gap que ele tem em ciências da natureza. Quem vai indicar esse conteúdo? Um curador. Quem é esse curador? Um professor. O professor vai indicar alguns pontos, mas a inteligência artificial ela vai escolher o quê? Ela vai avaliar. O Matosinhos ele prefere podcast. Não, ele prefere vídeo. Não, ele prefere ler. E aí ela vai começar a direcionar para mim esse conteúdo que vem de uma curadoria de um especialista para eu conseguir suprir algumas deficiências que eu tenho naquele déficit. Essa é a proposta nossa. E já existem soluções, já tem soluções. O que nós estamos querendo o que eu consigo integrar essas soluções para dar um combo, né? Uma combo para o meu cliente, para o meu público-alvo, para o meu aluno. Essa é a intenção. Desde, como você falou bem, e eu repito aqui, desde o fundamental até a pós-graduação. Essa é a ideia do SES do Senai. Até porque hoje a gente já vê os menininhos, antes de falar, eles estão mexendo com o dedinho no celular. Os nato digitais. São nato digitais. Nato digitais, exato. São os nato digitais. E aí não adianta a gente resistir, a gente entender com resistência. Eu vi um exemplo muito, muito bacana num workshop recente que eu participei. O palestrante, o facilitador, ele falava assim, quando a energia elétrica surgiu, tiveram protestos, era um absurdo, a energia elétrica, como é que pode? A energia elétrica está tirando postos de emprego, está tirando isso, E olha, hoje nós podemos viver algumas horas sem energia elétrica, mas se passar de algumas horas, a gente... A própria calculadora. Exato. Quando surgiu, as pessoas foram relutantes à calculadora. Nossa, né? A gente vai emburrecer, as pessoas vão ficar mais limitadas, não vão precisar fazer contas. E não é isso. E hoje a gente usa a calculadora como um facilitador o tempo todo, de cálculos. O tempo todo. Então, essa é a ideia. Aí agora, nós como profissionais, vamos falar então como uma instituição de formação. Nós como profissionais temos que ficar atentos a o que eu preciso me atualizar para eu não ficar obsoleto. Nós estamos falando aqui de milhares de postos de emprego que mudam de característica, eu também tenho que mudar a minha característica. O jornalista, o professor,
o professor, o profissional do mercado, como é que um desenvolvedor, um programador vai utilizar a inteligência artificial para acelerar o trabalho dele? Esse é o desafio do profissional do futuro. Esse é o desafio do profissional do futuro e o desafio nosso enquanto pessoa, Uhum. né? Eu acho que é desenvolver e valorizar cada vez mais essas habilidades interpessoais, Isso mesmo. né? Porque o fato de você se relacionar com as pessoas, isso jamais vai ser substituído. Jamais. E, Sandra, é até uma luta inglória. Imagina você concorrer com uma máquina que é capaz, estava lendo recentemente e falar do ChatGPT-3, por exemplo, é equivalente a zilhões de terabytes. O autor lá, ele faz uma proporção assim, é como se nós precisássemos de 500 vidas para conseguir ler o que ele tem de informações à sua disposição. Então não dá para concorrer, não dá para dizer que não vai utilizar. Aí é você usar a inteligência, a competência e a habilidade que só o humano tem para usar isso em favor do bem, em favor de todos. E tem efeito colateral também, tem efeitos ruins também. Sim, claro, porque sempre vai ser mal utilizado, de Sim. alguma forma. De alguma forma acaba acontecendo, de alguma forma. Isso não tem como fugir, mas tudo tem. Tudo Tudo, tem os tudo. dois lados, né? Exatamente. Carro, a própria, essa tecnologia como a transmissão, quantas pessoas usam para disseminar o ódio, para disseminar fake news. É uma mídia teoricamente inofensiva. Mas olha o mal que ela causa para uma pessoa. É saber usar. É saber Tudo usar. é veneno e remédio. O que diferencia a É a dosagem. dosagem. É a dosagem. Né? E a forma de usar. Já disse o É filósofo. isso. Muito obrigada pela presença, Weisler Matosinhos, diretor da FATESG. Muito obrigado pela sua presença aqui, por nos esclarecer sobre esse assunto, que vai ter muita coisa ainda para a gente falar. Um dos temas que eu quero discutir aqui no Indústria Taon hoje nós falamos especificamente da inteligência artificial na educação. Uhum. Vamos falar da inteligência artificial no mercado de trabalho, Ótimo. no relacionamento familiar, Uhum. de que forma que interfere hoje todo mundo, cada um com seu celular, às vezes no mesmo ambiente, mas as pessoas não conversam mais. Tudo isso a gente vai discutindo aos poucos aqui no nosso Indústria Taon, mas por enquanto, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, e eu falando assim, pensando como um professor, como uma instituição de ensino, né? O nosso olhar tem que ser sempre essa ambivalência, o presente e o futuro. A gente está falando aqui muito de IA como futuro, mas não, ela já é um presente. Agora, como é que eu faço para adequar o presente e, ao mesmo tempo, me preparar para o futuro? Esse é o nosso desafio. Esse é um desafio. Muito obrigado. É isso que cada um tem que ter em mente, né? Obrigada, Gustavo Dias do Nascimento, coordenador e docente da pós-graduação da FATESG, mestre em inteligência artificial pela UFG. Volte mais vezes, sempre nosso convidado para discutir esses temas sobre inteligência artificial. Obrigado e outros temas também. Certinho, obrigado e aguardo o próximo convite. E obrigada a você que nos acompanhou nesse programa, espero que tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e esteja atento na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, sempre com mais novidades para você. Fique ligado.